É que 8 horas eu disse para ele que eu tenho outra reunião. Então, vamos começar. O Francisco, ele falou que se ele não conseguisse falar, para eu conduzir, ok? Todo mundo de acordo? Então, acho que a gente já pode começar, né, pessoal? Então, primeiramente, a turma toda bem-vinda. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um encontro, de nos vermos. Vamos fazer uma oração em agradecimento e vamos invocar a Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre a sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Agora, nós vamos começar com a Mayra, a palavra. Assim que a Mayra terminar, a gente abre um momento para as perguntas. E se tiver um número muito grande de perguntas, aí a gente conduz depois para o WhatsApp. Pode ser, pessoal? Então, alguém quer comentar alguma coisa antes da Mayra? Tudo certinho? Posso passar a palavra? Mayra, está com você agora. Obrigada, Valéria. Então, gente, boa noite, paz e bem. O Francisco me chamou para mostrar para vocês algumas coisas que a gente está organizando os capítulos e que a gente quer que os capítulos se organizem nesse sentido para ficar mais fácil a comunicação com o movimento e que a gente possa expandir o nossa maneira de viver, a nossa, posso chamar de carisma, né? Sobre o cuidar da casa comum. E aí eu apresentei para alguns líderes de capítulo, o Francisco estava, esse slide aqui. Eu vou apresentar para vocês, deixa eu ver aqui, ver se vocês estão vendo. Permitir. Vocês estão vendo o slide? Vocês conseguem ver o slide? Sim, agora sim. Estou vendo vocês. Então, uma explicação bem rápida que eu apresentei para eles. Os capítulos, o movimento Laudato Si, a gente fala que ele é dividido em dois ramos bem grandes, uma árvore de dois ramos grandes, e esses ramos se ramificam, né? Um ramo são os membros de base, que são animadores Laudato Si, o ciclo Laudato Si, e o Laudato Si Generation, que são os jovens, né, da Laudato Si, e os membros organizadores, que são parceiros, organizações, instituições. E os capítulos, eles estão aqui como uma rede que liga tanto os membros organizadores, como também os membros de base. Vocês são animadores do Laudato Si, mas o capítulo também tem pessoas que ainda não são, mas que vão fazer, né? Então, pessoas engajadas do movimento, os círculos e animadores. Tudo isso integra os capítulos. Então, o capítulo é como se ele englobasse tudo isso aqui de um local, certo? Tá. E aí, como é que a gente vê, né? Atualmente, a gente trabalha, vamos lá ali fora, mas tudo bem, uma organização o capítulo é uma organização que inclui diversos animadores em diferentes partes, ou o Estado ou o país, porque, por exemplo, para a Venezuela, o capítulo é de país. Aqui a gente tem capítulos regionais, por exemplo, em São Paulo. E os círculos são bases locais com animadores de uma mesma região. Então, por exemplo, aqui é o estado de Pernambuco. Então, eu botei só para exemplificar. O estado de Pernambuco, uma maneira para a gente trabalhar, seria um capítulo de Pernambuco. E esses em amarelo aqui são os círculos. Então, o capítulo ele englobaria também os círculos. Então, as pessoas que fazem parte dos círculos também fazem parte daquele capítulo regional. Então, como eu disse, círculos e animadores e membros organizadores
estão dentro do capítulo. Mesmo os animadores que não estão em nenhum círculo, também são do capítulo Laudato Si daquela região, certo? Então, só para deixar mais claro, num local que tem vários círculos dentro de um estado e animadores que trabalham independentes em paróquia, todos eles pertencem ao capítulo, tá? E aí, o que a gente vem tentando organizar com os capítulos? Que tenham pessoas responsáveis dentro do capítulo para ser ponte direta com o movimento e que a gente possa difundir mais ainda o carisma. Por exemplo, vocês aqui já fazem parte do capítulo. E aí, vocês talvez sejam de paróquias diferentes que queiram fazer atividades concretas juntos, né? Mas que também sejam feitas em diversas paróquias. Então, vocês podem criar grupos a níveis paroquiais que a gente pode chamar de círculos. Então, dentro desse capítulo todo, que engloba todo mundo, círculo, geração Laudato Si, que são os jovens, e animadores, a gente pode ter a coordenação daquele capítulo, que seria um coordenador do capítulo, coordenador geral do capítulo, um animador de animadores, que é aquele que vai ter conversas diretas com os animadores que não estão nem dentro de círculos, mas que participam diretamente do capítulo, um responsável pelos círculos, alguma pessoa para difundir, divulgar nas paróquias, para que animadores se organizem em grupos para fazer atividades dentro da paróquia. Em alguns círculos, em alguns capítulos, não em todos, podem ter responsável pelos jovens, se tiver presença de jovens, de juventude, e um responsável pelas redes sociais de comunicação. E esse aqui seria uma pessoa para ter diálogo direto com a Letícia, por exemplo. Né? A gente tem alguns capítulos que já tem, por exemplo, Instagram, né, como o capítulo Rio Grande do Sul, o capítulo Santa Catarina, que fazem diálogo direto com a Letícia. A Letícia manda os posts e as pessoas replicam dentro daquele capítulo, tá bom? Então, é só para deixar mais claro. Eu usei aqui o exemplo de Santa Catarina, só como um exemplo, assim, para a gente levar. Então, por exemplo, no capítulo Santa Catarina, que é o capítulo regional, a gente tem um coordenador de capítulo, que é o Telmo, um animador de animadores, que um exemplo que eu coloquei é o Leuci, um responsável pelos círculos daquela região, a Michele, um responsável pelas juventudes, Madu, e um responsável pela comunicação e redes, Nádia. Então, isso seria uma maneira da gente organizar melhor os nossos trabalhos e também expandir para mais animadores Laudato Si, para a gente juntar mais pessoas. Então, essa foi uma explicação mais rápida, porque foi algo que a gente explicou para as lideranças, né, para vocês que escutavam, em que a gente pode reorganizar de uma maneira também, que é muito bom de ter reunião aqui mensal e também fazer o agir, né? Fazer atividades também a níveis paroquiais. Então, é uma maneira da gente movimentar os animadores de toda uma região. Por exemplo, São Paulo, que a gente tem muitos animadores. Então, que a gente poderia chegar em mais pessoas. É isso que quer dizer. Então, aqui é o capítulo, Francisco. Capítulo Regional São Paulo. E aí, os círculos Laudato Si seriam as bases. Então, como tem muita gente de várias paróquias, poderia formar núcleos de grupos de animadores em cada uma das suas paróquias. Esses núcleos a gente chama de círculos Laudato Si. E aí, por exemplo, aqui vocês fazem reunião com que frequência? Uma vez por mês. Isso. Então, o capítulo, eles se reúnem uma vez por mês para dialogar como vocês já fazem, formação, ou deliberar tarefas. E aí, os círculos Laudato Si seriam o que faria a ação na base. Vocês estão entendendo? Como se fosse uma pirâmide. Então, a pessoa responsável pelos círculos teria uma conversa direta com esses círculos a nível local, e a pessoa responsável pelos animadores de animadores vai conversar com os animadores que não estão em círculos, mas que estão trabalhando em suas localidades, como pastoral da ecologia, mas que são animadores, sabe? Então, o capítulo aqui é a organização maior, em que vocês se reúnem uma vez por mês, discutem coisas, elaboram atividades que serão feitas na base de vocês, certo? Deu para entender mais ou menos? Francisco? Quanto você tem falado de paróquias, como fica o esquema quando a gente fala de universidade? Eu explico. Também pode ser feito círculos em universidade. Tá, exato. Porque assim, na Unisantos nós fizemos a apresentação do filme e tivemos aí uma abrangência de mais ou menos quase 500 estudantes que participaram das apresentações. E a partir dali a gente deixou
para eles se inscreverem, a gente já teve 30, 35 alunos que se inscreveram com vontade de continuar reuniões, atividades. Então, Maravilha. isso seria um círculo. Isso, pronto, perfeito. Esse seria um círculo lá da TSI do capítulo São Paulo. Tá. Maravilha. Aí eu vi as atividades de vocês, viu, Francisco? Eu gostei demais. Que bom. Está no nosso mapa, inclusive. Então, isso seria um círculo, por exemplo, e o Francisco e todo mundo lá podem então fazem parte do capítulo São Paulo, que é vocês aqui, certo? Então, essa ideia de ter algumas lideranças é porque a gente tem esse contato direto, a gente tem sempre contato com o Francisco, por exemplo, como uma coordenação daqui, mas aí é pessoas para ajudarem ali, Francisco. A Valéria ajuda, já vi que a Bel já conduziu, o Francisco, o Emílio já conduziu, né? E a irmã Claudenice. Então, é uma maneira que a gente possa ter uma ligação mais direta com vocês e também de expandir. Por exemplo, o Francisco já organizou um círculo lá da TC. Claudenice, como é que será? Eu fico preocupada com a Piracicaba, a gente está começando com dificuldade a pastoral da ecologia integral, mas está começando cada vez mais a amadurecer. Não tem como a gente formar círculo, porque acumula reunião, todo mundo vai ficar estressado e não vai fazer perfeito. Então é essa questão. Onde tem, por exemplo, pastoral da ecologia que não dá para fazer círculo, porque tem paróquias muito grandes, mas, por exemplo, a irmã Claudenice falou, tem animadores lá presentes, né, irmã Claudenice? Então, por isso que tem uma coordenação de animadores, que são os animadores que não estão em círculo lá da TSI, mas que estão em pastorais de ecologia, que estão em grupos de economia de Francisco e Claro, então em outra coisa. Então, esse animador, por isso que eu botei lá, coordenador de círculo, coordenador de animador e de animadores, que é o animador que vai ficar responsável por esses animadores que estão trabalhando em outras bases, mas não estão especificamente ligados a círculos, mas são ligados ao capítulo. Aí sim convida para vir para o capítulo, na reunião mensal, né, por já estarem trabalhando ali, de certa forma, com a LATSI. Vocês entenderam? Então, onde não dá para fazer círculo, tem os animadores locais, você convida para fazer o curso, e o coordenador de animadores, um animador de animadores, é quem vai ter essa conversa direta com esses irmãos, essas pessoas que não estão em um círculo lá da TSI, mas que pertencem também ao capítulo, como eu mostrei lá na árvore. O capítulo, ele vai englobar todo mundo que tem ali, as instituições que são vinculadas, os animadores que não estão em círculos, né, animadores lá da TSI, os círculos, e a juventude também, tem jovens que são animadores lá da TSI. Então, por isso também tem um coordenador de juventude, digamos assim. Mayra, você vê a pergunta do Francisco aí? Você consegue ver? A segunda, né? A segunda seria uma maneira da gente conseguir uma comunicação mais direta com vocês, Francisco. Por exemplo, eu não consigo estar em todas as reuniões mensais do capítulo. E também uma maneira de não acumular em uma só pessoa todas as atividades. Por exemplo, só o Francisco está na frente de tudo, por exemplo, e fica cansativo. Então, seria uma maneira de distribuir tarefas, uma pessoa para ajudar. Porque, por exemplo, em São Paulo a gente tem muitos animadores, né? Então, que não estão aqui, por exemplo. Então, uma pessoa responsável para conversar diretamente com os animadores que não estão em nenhum círculo, uma pessoa para tentar organizar vários círculos e difundir mais pessoas, porque os círculos também engloba animadores que não estão ainda não tenham feito ainda o curso de animadores, mas que através dos círculos possam fazer, ou, por exemplo, o Francisco veio, né, através daquele capítulo. Então, seria uma maneira de organizar melhor e não acumular. É uma maneira que já é feita, por exemplo, na Colômbia, em todos os países da América Latina, Hispanoamérica, hispanohablantes, são assim. Só que, para os países, esses países são capítulos nacionais. Aqui no Brasil, são capítulos regionais, porque o Brasil tem uma diversidade muito grande e é muito grande. Né? Por isso que a gente dividiu por capítulos regionais. E a outra pergunta é a pastoral da ecologia junto com o capítulo. Procede? Sim, como eu estou falando, lá em Irmã Claudenice tem a pastoral, que tem animadores da LATSI, então esses animadores da LATSI fazem parte do capítulo. Viu, Francisco? Então, é a maneira de juntar todo mundo e todo mundo saber as informações do que acontece, aí já é uma maneira também de trabalhar com a pastoral da ecologia. Por exemplo, o Luciano também é coordenador, né? E ele é animador da LATSI, é uma liderança. Então, por exemplo, ele é incluso aqui no capítulo de São Paulo e ele passa para a pastoral da ecologia atividades em conjunto.
porque tem animadores lá na pastoral, nas pastorais que ele coordena, né, de ecologia, entenderam? Dessa maneira da gente tentar agregar mais pessoas que não têm conhecimento que existe um capítulo que vocês se reúnem uma vez por mês. Vocês entenderam aos poucos. Mayra, muito obrigada pela sua participação. Parabéns, você é muito querida. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada de coração. Eu espero que esse primeiro experimento dê certo. Que felicidade que tem um círculo em universidade, né? A gente que está dentro da academia tem essa vontade de chegar nesses lugares que não são fáceis às vezes, mas que maravilha. Acho que a gente pode difundir mais ainda juntos a carta encíclica. Eu agradeço o engajamento de vocês, né? Que são exemplo para o Brasil e também para o mundo, né? Vocês são conhecidos. Já receberam um vídeo até da Cristina, né? São bem conhecidos. Então, Francisco, Emílio, legal, tchau, cheiro para todo mundo. Beijo. Vale na outra reunião. Beijo, tchau. Paz e bem. Eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, para a gente pensar um pouco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que lhe tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o amor é o centro da vida. O amor gera em torno da vida, a vida em torno do amor. Nossa vida é uma contínua busca, pois o nosso anseio é sempre de encontrar um sentido que nos leve sempre mais a ter mais vida. E como viver para termos vida por excelência, o dom de Deus que chamamos de vida em plenitude, de vida eterna, de vida plena? Qual o segredo que nos leva para essa vida que é plena, que é completa? E daí nós vemos que o especialista em leis quer colocar Jesus numa armadilha
que deve fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta ele. Ele quer ver se Jesus é fiel à Sagrada Escritura. Se Jesus observa os 613 mandamentos, dos pormenores, né, que a lei prescrevia. E Jesus não responde. Jesus não está preocupado com isso. Mas ele devolve uma pergunta ao especialista, pois sabe que nesse momento histórico se discutia muito sobre o núcleo central, fundamental de todos os mandamentos. E o especialista responde unindo Deuteronômio e Levítico: amor a Deus, amor ao próximo. Assim podemos notar que um único verbo comanda os dois mandamentos, mostrando que Deus e o próximo são como que duas faces da mesma moeda do amor. Amor a Deus, amor ao próximo. O amor a Deus é a mística interna que rege a prática externa do amor ao próximo. O amor a Deus exige total devotação, coração, alma, força, mente, e o amor ao próximo, total identificação, como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, identificando consigo mesmo. E Jesus aprova a resposta dele e confirma que a vida, e portanto a vida eterna, que é o caso do Evangelho, se encontra na experiência e na prática do amor. O que está em jogo é a prática do amor. Tanto mais vida teremos, quanto mais nos entregamos à mística e à prática do amor. O especialista em leis não se dá por vencido e coloca outra pergunta: quem é meu próximo? E muitas vezes nós também fazemos essa pergunta: quem é meu próximo? Se pensarmos que o próximo são nossos parentes, amigos, partidos, estaremos estabelecendo fronteira do amor. Estamos estabelecendo um limite. E quem ficar fora desse limite, fora dessa fronteira, não merece o nosso amor. E esse não é o amor de Deus. Jesus não discute isso contra uma parábola, ele conta a parábola e novamente desenvolve a pergunta ao especialista. A estrada de Jerusalém a Jericó é perigosa e tudo faz pensar que o homem que foi assaltado é um judeu. O sacerdote, o levita, vê o homem caído, dá a volta e segue o seu caminho. Ignora. Certamente tinham boas teorias sobre o próximo e não vale a desculpa de que eles iam ficar impuros se tocasse, pois eles estavam voltando já. Não tinha problema a impureza. Então, não é por isso que eles não socorrem. Por outro lado, um samaritano, inimigo dos judeus, se aproxima, pratica esse ato do amor, o amor conforme Deus e não conforme a si mesmo, o egoísmo, se enche de compaixão, sofre junto e começa a prática do amor. Se dedica, se volta por amor, ali mesmo faz os primeiros cuidados, se compromete a pagar o que faltar, ou seja, na prática do amor não tem limites, não tem fronteira. É a necessidade do outro que diz o que deve ser feito e ponto final. Além disso, o amor quebra todas as fronteiras. O samaritano não se perguntou se aquele ferido era judeu ou não.
Portanto, o próximo é qualquer pessoa que eu encontro e que precisa do meu amor, do meu cuidado, do meu carinho. E Jesus perguntou ao especialista: qual dos três foi próximo do homem caído das mãos dos assaltantes? A questão muda radicalmente, pois o amor nasce da mística interna do amor a Deus, que faz com que nos aproximemos do necessitado, que vamos do amor a Deus chegamos e vamos ao amor ao próximo. E o especialista estava preocupado com a fronteira do amor. Mostra que o amor é um centro que irradia ações práticas e não conhece nenhuma fronteira. O especialista reconhece isso e a palavra misericórdia, mandar o coração, quer dizer, mostra bem que tornar-se próximo é entrar em sintonia com o outro, é sofrer junto com ele. Isso é compaixão. Isso é ajudar o próximo, seja ele quem for. E no fim temos a ordem solene: vá e faça a mesma coisa. Então, se a gente retomar, resumir, é o amor que vai dizer quem é o meu próximo. Amém? Ok? Eu vou ler então o que o Francisco escreveu, tá? Eu acho que essa meditação fala de cuidados com a Mãe Terra, a natureza, etc. Vem aí o cuidado. Natureza também precisa de um samaritano. Muito bem, irmã. Bom, eu continuo, posso? Está bem dentro do que a gente lê na encíclica, na carta apostólica, né? Fratelli Tutti. O zelo, o cuidado, a preocupação, entrar no lugar do outro, né? Verificar o problema do outro, que a partir do momento que eu acho que o problema do outro é só do outro, então o problema está comigo, porque o problema do outro também é meu problema, né? Se todo mundo compartilhasse esse mesmo princípio, esse mesmo pensamento, eu acho que não precisaríamos tanto ficar falando em termos cuidados, termos respeito, termos cuidado com a criação. Acho que isso sairia assim de uma forma meio que automática, ligar o piloto automático. Mas infelizmente, né, não é muito o que acontece. Então, acho que vai de encontro às 3 encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti e até o Evangelii Gaudium, justamente isso, né? Seguir esse esse mandamento final de Jesus Cristo. Vamos lá, Lucilena, sua vez, por gentileza. Eu só ia completar que no filme, a carta, o Papa Francisco encerra dizendo que o sofrimento de um é de todos nós, né? Então, é a misericórdia que a gente tem que ter. Todo mundo de mão junto, para juntos agir, um ajudar o outro e ajudar a nossa casa comum, né? O sofrimento de todos, o mundo inteiro está sofrendo, né? De algum jeito, ou é queimada, ou é chuva, ou é alguma coisa que está acontecendo, né? É isso que eu ia complementar. Perfeito. Senhor Nonato, sua vez agora. Boa noite, eu sou calouro, né? Estou iniciando hoje aqui no grupo, né? A convite do Francisco Moreno. E eu estava aqui pensando, né, justamente nessa linha do que o Francisco colocou, né? E a questão puxando para Laudato Si,
né? Se nós somos seres interdependentes, né? Então eu vejo assim que o nosso próximo, né, não é somente, né, o ser humano, né? O nosso próximo são os animais, né? É a natureza em si, todo o conjunto da natureza é o nosso próximo. Então, essa questão que Deus criou e amou todas as coisas, né? Então, todos nós somos frutos da criação divina, né? Então, todos nós somos próximos um do outro, né? Então, não devemos considerar que o próximo, né, é somente, né, o ser humano, né, o nosso irmão que está do lado, né, o que a gente encontra pelo caminho, mas também todos os seres, né, vivos, né, a natureza, como disse o Francisco, né, a Mãe Terra, com tudo que ela tem, é o nosso próximo e merece o nosso cuidado, né, a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, né, e a gente, às vezes, eu sempre digo, eu converso muitas vezes assim, e às vezes a gente olha, passa, vê uma pessoa, passa num dia, aquela pessoa está ali naquela esquina, ou sentada numa calçada, né, ou no banco de praça, e a gente nem às vezes dá um bom dia, né, para essa pessoa, né? E às vezes vem uma outra pessoa e chega e dá um bom dia, um sorriso se acende, né, naquele irmão, né, naquela pessoa. Então, a gente, para ser solidário com o próximo, a gente não precisa de muita coisa, né? Porque às vezes as pessoas não estão precisando também de muita coisa, mas de um olhar, de um abraço, né? De uma atenção, de um bom dia, né? De um instante a gente sentar e conversar, né? Ouvir uma palavra. Eu sempre, às vezes, nas minhas meditações, eu peço perdão a Deus para que Ele me perdoe, porque se em algum instante alguém estendeu a mão para mim pedindo a minha e eu não percebi, ou se percebi, não fiz, né? E às vezes se fala comigo também, minha voz não sai, porque a pessoa quando fala com a gente, ela quer ouvir a voz da gente, ela quer ouvir alguma coisa, né? Então, não é muita coisa para a gente ser, né, solidário com o próximo, né? Amar o próximo, né? Não é muita coisa, entendeu? Isso mesmo, seu Nonato, muito bem colocado. Eu acredito também até os objetos inanimados, né? São obras da criação. Por exemplo, rochas, elas não têm vida, mas são parte da criação. Então, eu respeito com tudo, efetivamente, que está à nossa volta, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Engraçado que eu estava tentando levantar a mão, eu estava batendo era a palma aqui. Depois que eu percebi que eu estava tocando no símbolo errado. Ok, mais alguém gostaria de comentar? A Marilda, ela é de Votuporanga. Ela chegou agora aí também, agora entrou. Eu estava na catequese. Boa noite. Acho que eu cheguei quase no fim. Boa noite. Bem-vinda. Gostaria Tudo bom, de irmã? alguma coisa? Só boa noite. Boa noite. O Adriano, ele é funcionário público, professor, ele é diretor do SUAS, técnico do CRAS, tem grande experiência em políticas públicas, sua expertise, ele é conselheiro de gestores, tanto a nível municipal quanto estadual, então tem muita coisa que a gente vai aprender com ele essa noite. Adriano, bem-vindo, então, agora a palavra é toda sua, fica à vontade. Acho que o primeiro destaque que eu faço nessa noite é que esse espaço é um espaço de aprendizagem, né?
E eu, desde o momento que eu entrei na sala, tem sido um desafio e tem sido um momento de aprendizagem. Encontrar a irmã Claudenice aqui me leva à minha infância, né? Por que que leva à minha infância? Por causa da presença das irmãs de Mamãe Cecília aqui na cidade de Votuporanga, na diocese de Votuporanga. E é justamente essa presença fraterna e solidária das irmãs, que inclusive foram pastoras de rebanho na comunidade aonde eu pertenço, ainda tem essa presença de pastora, é que eu tive esse encontro com as pastorais sociais, né? Então, o meu agradecimento por essa oportunidade de compartilhar esse espaço com vocês, compartilhar esse espaço com a irmã Claudenice, que é uma pessoa muito querida e que acabou me deixando tomado pela emoção a hora que eu a vi aqui na sala, né? Dizer que também a reflexão dela é uma reflexão muito rica e que nos coloca na direção das pegadas de Cristo, né? Nos coloca no caminho da mística, espiritualidade cristã, em relação à caminhada fé e política. Tem uma outra pessoa aqui de Votuporanga, né? Eu não sei se a gente se conhece, porque eu estou enxergando pouco aqui, que eu estou falando pelo celular, que eu tive que desligar o computador, porque estava fazendo barulho, mas como foi falado, eu sou Adriano, simplesmente Adriano, né? Sou um jovem que foi formado pela Igreja Católica, uma experiência numa comunidade periférica aqui de Votuporanga, e tudo que eu sou hoje eu agradeço aos meus avós, à minha mãe, que me ensinaram o caminho da fé. Eu recentemente, e até eu venho resistindo há um tempo de vir aqui para poder compartilhar alguns diálogos com vocês, mas eu recentemente, está completando exatamente 60 dias, eu perdi minha mãe, né? Não perdeu, né? Mas foi a Páscoa da minha mãe. Foi um desafio enorme também, né? Está sendo um desafio enorme essa vivência da Páscoa da minha mãe, porque ela enfrentou aí 5 anos de luta contra uma doença autoimune, e aí chegou o momento dela de ser acolhida por Deus, né? Então eu sou muito grato pela presença da minha família, pela presença da minha mãe, que me ensinou o caminho das comunidades, da igreja, e que é o meu ponto de equilíbrio. Sou formado em serviço social, né? O que me levou para o serviço social foi essa caminhada de igreja. Eu confesso que a primeira opção minha não era o serviço social, mas aí, no diálogo com outros colegas de comunidade, eu acabei optando pelo serviço social. Esse ano eu completei 23 anos de formação. Como foi falado, trabalho na prefeitura de Votuporanga, mas eu sou um jovem que veio do meio operário, né? Eu trabalhava numa fábrica de estofados, que é um ramo que foi muito forte aqui no município de Votuporanga. Essa fábrica ela está fechada hoje, mas eu sou formado há 23 anos e esse ano completou 20 anos que eu trabalho na prefeitura de Votuporanga. A opção minha foi deixar o espaço da gestão na política de assistência social, onde eu trabalhei durante 19 anos, né, mais diretamente ligado a processos de gestão, de políticas públicas, e enfrentar um novo desafio, que é o desafio do direito à saúde, da política saúde. Então, agora no mês de maio, completou 1 ano que eu estou trabalhando na política de saúde, aqui no município de Votuporanga, 20 anos de serviço público e 1 ano de política de saúde. Estou feliz porque a política de saúde me levou ao encontro direto com as pessoas.
né? E é isso que eu estava sentindo falta na minha trajetória profissional, né? Justamente por ter vivenciado um período longo trabalhando em processos de gestão. Também estou professor no curso de serviço social da Fundação Educacional de Fernandópolis, que é um município vizinho, pertence a uma diocese vizinha aqui da diocese nossa de Votuporanga, e também estou professor na Unilago, de São José do Rio Preto, que é uma outra diocese vizinha nossa aqui de Votuporanga. Então eu fico aí entre esse trecho, Votuporanga, Fernandópolis e São José do Rio Preto, né, aqui na região noroeste paulista. Na igreja, e aí eu vou dialogar a partir dessa experiência, né, eu havia preparado um roteiro, infelizmente tive que abandonar por conta dos ruídos que o computador estava aí causando na sala, mas aí eu vou levar em forma de diálogo de troca de experiência. É uma experiência que pode servir para dialogar com outras pessoas. Eu não vejo enquanto uma experiência exitosa, mas é a experiência de um leigo, de uma comunidade que está inserida aí nessa caminhada de fé e política. Então, como eu disse, o lugar que eu falo é da cidade e da diocese de Votuporanga. Se eu não me engano, aí me corrija se eu estiver errado, a diocese de Votuporanga é a diocese mais nova do estado de São Paulo. E o nosso bispo é o Dom Moacir. Dom Moacir, a experiência pastoral que o coletivo que eu faço parte tem tido com ele é de acolhida e é de apoio às pastorais sociais, a essa caminhada de fé e política. O primeiro desafio em relação à pastoral de fé e política, primeiro foi identificar a caminhada dessa pastoral no nosso regional, a nível de Brasil. No estado de São Paulo, a referência nossa é a pastoral fé e política da cidade de São Paulo, né? Então, a cidade de São Paulo ela fica a 540 quilômetros daqui da cidade de Votuporanga. Mas foi uma referência de coletivo, de caminhada, de fé e política, que nós identificamos aqui no estado de São Paulo. Em relação à Igreja do Brasil, a fonte que nós bebemos e que é uma referência de formação é o Centro Nacional Fé e Política Dom Helder Câmara, as escolas de fé e política, que no estado de São Paulo também tem várias escolas de fé e política, e nós temos a Escola de Fé e Política na cidade de São Paulo, que também, além da Pastoral Fé e Política, a Escola de Fé e Política Valdemar Rossi, também é uma outra referência importante nessa caminhada nossa de fé e política. Parece que alguém ergueu a mãozinha, será que é alguém que quer falar alguma coisa? Eu acho que só foi uma foto. Ah, tá. Agora está subindo um joinha aí. Então, foi justamente nesse encontro com o Centro Nacional de Fé e Política que nós tivemos a oportunidade, aqui na cidade e na Diocese de Votuporanga, de participar da primeira formação voltada para conselheiros e conselheiras de políticas públicas. Essa formação, ela não foi organizada somente pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, tiveram vários parceiros envolvidos, como a ação sociotransformadora da Igreja do Brasil, ligada à CNBB, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e o Conselho de Laicato do Brasil, né? E dentre outras parcerias que pensaram essa formação voltada a conselheiros e conselheiras, pelo fato que as pastorais sociais da Igreja do Brasil, elas têm uma inserção nos espaços de participação e de controle social, né? Nós falávamos aqui
de verbos importante, como o verbo amar, cuidar, respeitar, solidarizar, e justamente esse gesto concreto em relação a amar, cuidar, respeitar e solidarizar, ele está diretamente ligado com as possibilidades que as políticas públicas oferecem na proteção social às pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, na proteção social aos mais pequeninos, né, no que pese as críticas que nós temos em relação ao Estado, né, mas é um Estado que nós financiamos esse Estado, e um Estado que tem que devolver o tributo que ele arrecada, né, os tributos que ele arrecada, em forma de bens e serviços para a população. E é justamente nessa organização do Estado que nós temos a participação e o controle social, o controle da sociedade civil em relação ao Estado. E aí nós estamos falando das conferências, dos conselhos, das audiências públicas, e recuperando um pouco a história dos direitos humanos no Brasil, que as pastorais sociais colaboraram com esse mutirão de construção dos direitos sociais no nosso país. Um exemplo que nós podemos trazer aqui é a pastoral do menor. A pastoral do menor, ela esteve diretamente ligada, está diretamente ligada com a causa da infância e da juventude. O Estatuto dos Direitos da Criança que nós temos, ele é fruto também desse engajamento, dessa caminhada da pastoral do menor, e tantas outras pastorais, Isso para chamar atenção em relação a esses espaços de Estado, de proteção social ao cidadão. Então, nesse sentido, a Igreja do Brasil, ela sentiu a necessidade, por meio das suas forças pastorais, de formar conselheiros e conselheiras de políticas públicas. Por quê? Porque nós temos representantes da pastoral da saúde, pastoral da pessoa idosa, pastoral do menor, pastoral da criança e adolescente, pastoral da sobriedade, e dentre tantas outras pastorais que compõem conselhos de políticas públicas, sejam em municípios de pequeno porte, ou seja, em municípios de médio porte, de grande porte, ou mesmo a nível nacional. Então, muitos conselheiros, eles participavam dos conselhos de políticas públicas, mas eles não se sentiam acolhidos pelas suas comunidades locais. E aí, nesse sentido, a resposta da Igreja do Brasil foi essa formação para conselheiros e conselheiras de políticas públicas, no qual a nossa diocese teve a oportunidade de participar, e a partir desse compromisso com a formação de conselheiros e conselheiras de políticas públicas, no qual a base é a mística e espiritualidade cristã, é que nós nos sentimos interpelados a criar a pastoral Fé e Política aqui na nossa diocese, entendendo que a dimensão de fé e política, ela não deve ficar aprisionada em uma determinada pastoral, mas é uma dimensão de todas as pastorais, como também a pastoral da ecologia integral também deveria ser uma dimensão de todas as pastorais sociais, da ação pastoral da igreja no Brasil. Então, o primeiro movimento que nós fizemos foi a participação nesse espaço e a multiplicação dessa formação aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, aqui na nossa diocese. Na verdade, o compromisso que nós tivemos em relação à formação de conselheiros e conselheiras de políticas públicas foi uma multiplicação no âmbito regional, porque outras dioceses participaram também desse processo. Só que como nós não tínhamos um retorno por parte do Regional Sul 1 em relação à multiplicação, porque nós estamos falando de um processo de formação que ele aconteceu a partir da campanha da Fraternidade de 2019, que discutiu fraternidade e políticas públicas.
Então, logo em seguida, em 2020, nós tivemos a formação de conselheiros e conselheiras de políticas públicas em âmbito nacional, como um gesto concreto da campanha da Fraternidade de 2019. E saímos com esse compromisso da multiplicação, né? Como nós não conseguimos avançar nessa multiplicação em âmbito de Regional Sul 1, nós resolvemos ter uma primeira experiência que foi a nível local, a nível aqui da nossa diocese de Votuporanga. E aí, caminhando também nessa área de fé e política, nós também tivemos a oportunidade da PUC Minas Gerais, né, uma Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, junto com outros parceiros também, de organizar uma formação para assessores e assessoras de candidatos aos pleitos eleitorais, né? Aqui em Votuporanga, por exemplo, nós temos diversos leigos e leigas que se engajaram na política a partir do compromisso cristão. E muitos desses leigos se sentiam desamparados pelas suas comunidades locais, né? Então, a Igreja do Brasil também criou esse curso de formação para assessores de campanha eleitoral, no sentido de incentivar os leigos a se inserirem no mundo da política e de dar uma contribuição em relação a conteúdo, em relação à metodologia, né? A Igreja também lançou um projeto que é o projeto Encantar a Política, né? Muitas vezes, quando nós falamos dessa palavra política, ela, principalmente, olhando a história do nosso país, o que nós vivemos recentemente, uma polarização, que não é uma polarização que acontece só no Brasil, que acontece em outros países também, mas sempre foi um desafio também essa questão de fé e política, né? Muitos cristãos que acabam separando fé e política, e fé e política não se separa, né? Nós não estamos tratando de uma pastoral que ela tem um vínculo político-partidário, né? A pastoral fé e política, ela tem uma direção de pastor, né? De pastor que cuida das ovelhas, né? Que cuida do seu rebanho, diferentemente dos partidos políticos, embora incentive os leigos e leigas a se engajarem nos partidos políticos, né? Mas a pastoral fé e política, ela está diretamente ligada à estrutura da igreja, à hierarquia da igreja, à missão da igreja, à presença da igreja. E aí nós temos também um outro espaço, que é o Movimento Nacional de Fé e Política, que aí sim é um movimento que ele tem pessoas das mais diversas denominações religiosas, e que não está vinculado à hierarquia da igreja, né? Então, um dos trabalhos que nós também nos engajamos foi em relação a essa formação. E o interessante é que houve um investimento por parte da diocese, por parte do leigo e da leiga, e o bispo teve uma presença acolhedora junto a esses leigos que participaram desse primeiro curso que foi organizado pela PUC Minas Gerais, com outros parceiros, com esse desafio de trabalhar pastoralmente no sentido de encantar as pessoas para a política, né? Porque quando se fala em política, acaba tendo uma carga muito pesada, muito negativa, daquilo que a mídia divulga, daquilo que a gente vê aparentemente, né? E a política é uma expressão bela, né? Uma expressão bela da caridade, né? Alguém falava aqui, por exemplo, da Fratelli Tutti, né? A Fratelli Tutti traz a questão da caridade social, né? E a política é uma das formas de se expressar a caridade social. Além disso, né, da formação de conselheiros e conselheiras de políticas públicas, também da questão da formação de assessores de campanha eleitoral, no sentido de incentivar a participação de leigas e leigos no mundo da política, nós temos o desafio do que eu falei, compartilhei com vocês, que é do encantar a política. E o encantar a política,
ele é um projeto que ele não fica aprisionado na questão dos pleitos eleitorais, mas é encantar a política na sua dimensão mais ampla, né, em relação à participação da própria sociedade civil nos espaços de participação e controle social. Então, é um projeto amplo, é um projeto abrangente, foi feito um primeiro material, uma cartilha, para poder contribuir com a reflexão desse tema. Eu acho que é até muito interessante, não sei se esse grupo teve a oportunidade de refletir sobre, né, mas à luz do amor e da política que trata na Laudato Si, eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão também a respeito do encantar a política, né? E aí o espaço, que é uma outra aposta também, o espaço do Fórum das Pastorais Sociais, né, que para nós também foi um outro desafio, está sendo um desafio, o Fórum das Pastorais Sociais, justamente por conta dessa polarização, né? O primeiro fórum que nós tivemos das pastorais sociais, por exemplo, nós ficamos até um pouco assustados em relação à fala de alguns leigos e leigas referente, por exemplo, aos direitos das crianças e adolescentes, né, referente à questão da exploração do trabalho infantil e tantos outros temas, né? Então, nesse sentido, a gente percebe o desafio que a Pastoral Fé e Política tem de contribuir com leigos e leigas com essa leitura da realidade, né? E com essa leitura da realidade, que não é uma leitura partidária, né? Nada contra os partidos políticos, né? Até mesmo alguns valores nossos cristãos pode até dialogar com projetos de partidos políticos, mas o local que nós falamos, a partir de onde nós falamos, não é de partido político, não é de ONGs, né, de OSC, de organizações da sociedade civil, né, tem a sua natureza jurídica, os partidos, as ONGs, nós podemos compartilhar de projetos, mas é muito interessante quando a irmã traz essa reflexão do bom samaritano, porque ela fez uma síntese importante da razão da nossa fé, do motivo da nossa fé, né? E aí, para poder concluir, gostaria de chamar a atenção ao desafio que nós, assim, nos deparamos, e que aí vem essa dimensão importante que vocês colocaram aqui, que é a dimensão do amor fraterno. Nessa caminhada de fé e política, que eu estou trazendo uma síntese muito resumida aqui para vocês, nós nos deparamos, né, nós leigos e leigas, nos deparamos, e até o bispo, até da própria diocese, nos deparamos com a resistência do clero, de parte do clero, né, a ponto do clero chegar a questionar o bispo em relação à formação de conselheiros e conselheiras, em relação à formação de assessores de campanha eleitoral, né, a ponto de questionar o bispo que nós estávamos bebendo em fontes do Vaticano II, da doutrina social da Igreja, do Papa Francisco, como se isso fosse um mal, né, e não um bem, e não uma riqueza da Igreja. E aí a atitude que nós tivemos, eu achei uma atitude muito corajosa por parte do bispo, que foi de ir ao encontro, bater na porta desses padres e dialogar. E chamou os leigos que compõem esse grupo de fé e política para poder dialogar. E foi uma conversa importante naquele momento, porque acabou desarmando, né? Claro que a visão de mundo, né, a visão de pastoral que muitos padres têm na nossa diocese, ainda continua sendo muito conservadora. Mas naquele momento, o que acabou nos deixando até indignado com as críticas, não foi a crítica que foi feita, mas sim a atitude, né? Nós recebemos, por exemplo, aqui o Eduardo Brasileiro, que acho que muitos aí conhecem ele, que é engajado aí na economia de Francisco e Clara, né?
E aí nós tivemos um padre, por exemplo, que entrou nas redes sociais do Eduardo Brasileiro e atacou o Eduardo Brasileiro, né? Por quê? Porque o Eduardo Brasileiro, ele veio e participou de um módulo de capacitação, né? Então nós estamos conseguindo superar, né? Claro que é um processo, né? Isso não é um conto de fadas, enfim, mas nós estamos conseguindo superar, não é naquela dureza, né? Mas sim naquela atitude de nos aproximarmos, de nos abrirmos ao diálogo, naquela atitude de amor. E aí, nesse sentido, a gente tem desarmado, né? Desarmado algumas posições aí, que elas são bastante resistentes, né? A essa igreja, a riqueza da igreja que nós temos hoje, né? Então, eu concluo minha fala aqui, né, dizendo para vocês que a pastoral Fé e Política, ela é uma pastoral que ela está muito ligada a esse cuidado com os pequeninos, né, e esse cuidado que se faz de uma forma integrada com todas as forças pastorais sociais da nossa igreja, seja a pastoral da ecologia, seja a pastoral do idoso, e tantas outras pastorais sociais, né. Nós temos objetivos comuns, né? Nós temos uma caminhada em comum, né? O objetivo comum é essa presença cristã, esse anúncio, esse testemunho, essa denúncia, esse cuidado com os mais pequeninos, esse cuidado com o meio que a gente vive, com a casa que a gente vive, e nesse sentido, eu gostaria de abrir aí o diálogo, né, para algumas inquietações que surgiram a partir dessa fala, que é uma fala que ela acabou sendo mais pautada no compartilhamento de uma pequena experiência, né? Nós temos ainda o anseio de criar uma escola de fé e política aqui na nossa diocese, né? E aí a expressão da participação dessa escola Fé e Política sendo a pastoral Fé e Política, as pastorais sociais aqui da nossa diocese, né? Aí, nesse sentido, eu abro para a gente poder continuar o diálogo a respeito desse tema. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, peço desculpa pela fala rápida aí, enfim, mas eu confesso que eu fiquei muito emocionado com a reflexão que vocês fizeram aqui sobre o bom samaritano, né? Para mim, bastaria essa reflexão para nos motivar na caminhada. Basta ela para nos motivar na caminhada. Obrigado pela atenção de vocês e estou aberto ao diálogo. Obrigada. Aí, obrigada pelas palavras, pelos ensinamentos. Então, dado ao horário já avançado, então eu tenho algumas perguntas e eu vou direcioná-las, ok? Então, assim, primeiro tem a do seu Nonato, que ele pediu se poderia, por gentileza, compartilhar a cartilha, ok? E a segunda eu vou fazer antes de abrir para o pessoal. A outra pergunta é do Francisco. Ele colocou: Adriano, como você resolve a confusão que as pessoas fazem com as políticas públicas e política partidária? E o problema maior, por exemplo, dos conselhos de Araçatuba é a questão da paridade, onde representantes da área civil terão ali compadres, amigos do prefeito, o poder público. Como você lidaria com essas duas situações? Eu acho que primeiro dizer que eu vou compartilhar com o Francisco, porque eu agora tenho aqui a limitação de fazer isso pelo celular, que eu não sou experiente nessa questão dos recursos aqui do celular, enfim, mas eu vou compartilhar com o Francisco o hot site do Encantar a Política. Então tem uma riqueza de materiais produzido por esses vários parceiros que estão envolvidos com o projeto Encantar a Política. Inclusive, tem o caderno Encantar a Política, tem uma cartilha que está disponível em PDF.
né? Compartilhe em PDF, vou compartilhar em PDF com o Francisco, e também vou compartilhar o hot site, porque é interessante nós acompanharmos as informações contidas nesse hot site, que foi organizado pelos vários parceiros vinculados à ação sócio-transformadora da Igreja no Brasil, que estão aí encarando esse desafio do Encantar a Política. Referente a essa questão dos conselhos de políticas públicas, nós sabemos, né, sabidos por todos nós, que muitos gestores, eles acabam, não só gestores, mas também tem algumas organizações da sociedade civil que acabam se apropriando dos conselhos para poder pautar e defender os seus interesses, né? O interesse da política pública, né, os interesses das políticas públicas são coletivos, são republicanos, eles não são corporativos, mas é justamente esse desafio que nós temos de entrar num processo de formação, de investir num processo de formação referente à participação social de conselheiros e conselheiras de políticas públicas. Nós sabemos que não basta só a formação, que tem que ter o acompanhamento também das práticas dos conselhos, das conferências de políticas públicas, né? A aposta que nós estamos fazendo aqui, Francisco, é na formação, é no acompanhamento, no monitoramento, assessoramento desses espaços de participação e controle social. A aposta de nós nivelarmos, né, aquilo que é a essência da participação e do controle social nesses espaços participativos e também no fortalecimento dos fóruns de conselhos de políticas públicas, que não são todos os lugares que tem, mas são espaços onde a gente pode equalizar, né, aquilo que é o objetivo do conselho, né? O conselho não está ali para atender interesses corporativos, mas nós sabemos que conferências e conselhos, e aí a minha fala ela é muito generalizada, né, mas ela acaba incomodando alguns gestores, alguns dirigentes de organizações da sociedade civil, que querem ter os seus interesses atendidos, e muitas vezes os interesses que eles querem que atendam não são os interesses republicanos, né? Então, essa aposta nos processos de formação, nos processos de acompanhamento, monitoramento desses espaços, tem sido uma estratégia que nós estamos apostando aqui, né? Ok, obrigada. Microfone. Agora, vamos fazer as perguntas bem breves, ok, pessoal? Com a palavra, seu Carlos, agora é o senhor. Boa noite a todas e todos. Pode falar Carlos sem senhor, viu? Senhor a gente deixa só para quem está lá em cima, né? Né? É isso aí. Eu sou justamente da equipe de Fé e Política de São Paulo, faço parte da equipe da região episcopal Lapa, né? E fui também da arquidiocese esse tempo todo. A gente está justamente na nossa turma, o pessoal da coordenação da Escola de Fé e Política Valdemar Rossi, o Eduardo Brasileiro, essa turma a gente está junto também na Economia de Francisco. Olha, essa fala do Adriano foi fantástica. Ele levanta tudo que a gente tem vivido, é exatamente isso. E o grande problema que a gente tem é o diálogo com quem está fechado ao diálogo. Porque, infelizmente, desse governo passado, né, que felizmente acabou, surgiu uma coisa que não existia mais no Brasil. Esse nível de divisão, esse nível de destruição do diálogo, inclusive dentro da própria igreja. Nós sempre tivemos problemas, sempre tem aquele pessoal mais conservador, pessoal mais progressista e tal, mas se sentava junto, se dialogava. Chegou a um ponto das pessoas não conseguirem sentar junto mais, mesmo em família. Nós vivemos isso assim com muita força, né, nas discussões nossas também, aqui na Fé e Política em São Paulo, né,
que é uma dificuldade tremenda. E aí o que o Adriano colocou é exatamente isso. E o bispo de Votuporanga, a gente conhece, ele é fantástico realmente, e é isso que tem que fazer. O que a gente tem que fazer é ir até as pessoas e ir desarmado. Você não pode ir com discurso, não pode ir com proposta, você tem que ir para, primeiro de tudo, ouvir. Se você abrir o espaço de ouvir, a pessoa sente que você está ouvindo ela vai chegar no ponto de permitir que você coloque algumas verdades. Vamos discutir o que é verdade, porque, infelizmente, eles foram levados para um mundo paralelo, o mundo das fake news. É um mundo, a gente brincava muito, mas essa história de que a Terra plana, né, é impressionante voltar a falar em Terra plana. Isso é do tempo do Egito Antigo, do Ptolomeu. Ele provou lá naquele tempo, já se sabia que a Terra era redonda, né? Mas, enfim, parabéns, Adriano, é por aí, conte com a gente, viu? Eu sempre fiz parte das equipes de fé e política, né? Eu sou da turma, eu era um dos meninos de Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Aqui de São Paulo, né? O padre Júlio Lancelotti, essa é a turminha que a gente conviveu desde pequeno. Eu conheço ele de seminarista, um dos responsáveis que toca o violão na missa dele era do meu grupo de jovens, né? É essa turma, né? O padre Júlio, para a gente, é hoje o grande referência do que é ser cristão hoje. E a gente vê, tem padres, pasmem, né? Padres católicos que atacam o padre Júlio. É aquela história. Eles passaram para o outro lado. Eu brinquei com os amigos, né? A gente pensou até em criar um sitezinho, os católicos do Edir Macedo, porque não são católicos apostólicos romanos. Eles não têm comunhão com o Papa Francisco. Eles atacam o próprio Papa Francisco. Então, eles são católicos da Universal, porque o Edir Macedo ele fez uma paródia com a Igreja Católica. Não sei como as pessoas não perceberam. Chamado de Universal a igreja dele, Universal quer dizer católico. Católico é isso. Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja Universal. A dele não é universal, a dele é o que o Adriano falou, é negócio, é interesse privado. E a gente vive isso nos conselhos de saúde. Nós temos gente na equipe que é do Conselho de Saúde aqui de São Paulo, e é uma briga. E, pasmem de novo, tem gente da Pastoral da Saúde, da coordenação da Pastoral da Saúde, que está do outro lado. Que combate a participação. Não sei se vocês souberam, a plenária da cidade de São Paulo, de eleição, né, dos delegados para o encontro estadual e para o nacional de saúde, eles fraudaram a plenária e não teve eleição. Os representantes da cidade de São Paulo foram escolhidos a dedos por eles numa porta fechada. E um dos responsáveis por isso é da coordenação da Pastoral da Saúde. Mas aí a gente entra nessa conversa em outros dias, né? Achei fantástico, Adriano. É esse o desafio que a gente vive e conte com a gente. Estamos juntos. Desculpem que eu falei demais. Carlos, nós, em nome do capítulo, agradeço a sua participação e sua fala foi simplesmente incrível. Agradeço mesmo, agradecemos, né, imensamente. Suas palavras foram bem certeiras. Seu Nonato, o senhor ficou por último, pedimos a gentileza aí um pouquinho breve, mas a palavra é toda sua. Bem-vindo, seu Nonato. Obrigado, Valéria. E eu quero agradecer ao Adriano, né, porque ele falou uma linguagem, né, do que a gente tem um pouco de conhecimento, porque a gente vivencia isso há mais de 20 anos aqui no Maranhão, é uma luta constante nossa. Eu estou aí, de vez em quando, postando o símbolo aí do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pindaré, que é um
uma política nacional, né, da 9433, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, e esse rio ele é genuinamente estadual, e nós construímos esse comitê com a Universidade Federal do Maranhão, né, tivemos a participação no final da professora Tereza aí da Unesp de Jaboticabal, da Adriana lá da Universidade Federal de Minas Gerais, na finalização desse comitê. Então, o controle social, né, Adriano, que é uma garantia constitucional, né, daí a Constituição ser chamada de Constituição Cidadã pela abertura, né, pela oportunidade que ela deu dos movimentos sociais organizados de participarem dos instrumentos de controle social das políticas públicas, né, e que nós tivemos aí nos últimos 4 anos, né, um desmonte de tudo isso, né, foi uma verdadeira insanidade que se abateu sobre os movimentos de controle social nacionais e que refletiu nos estaduais e nos municipais, né? Aumentou porque os nossos gestores, os municipais, eles entravam muito a construção dos organismos de controle social nos municípios, né, por essa questão que o Adriano colocou, acho que ele colocou aí, que a indicação do poder público, né, das pessoas que vão lá para manipular, e o poder público, às vezes, porque nós temos 3 atores na construção dos instrumentos de controle sociais, que são os atores públicos, né, em alguns os usuários, por caso de saúde, né, e as organizações da sociedade civil organizada, né. Evidentemente que o poder público, né, indica pessoas que às vezes não têm nenhum conhecimento daquilo que vai desempenhar, né, lá dentro de um conselho de saúde ou de qualquer um outro. Então, eu tenho questionado muito, Adriano, aqui na minha comunidade, na minha diocese aqui de Viana, né, essa questão da participação da Igreja Católica, né, essa questão da inércia e da omissão e às vezes da rejeição dos padres, né, quando você quer desenvolver um trabalho que vai, né, ajudar na construção, né, de uma nova sociedade, né, e que vai instrumentalizar as pessoas para que realmente possam lutar pela garantia dos seus direitos, né, pela sua garantia de uma qualidade de vida melhor, né. Então, é muito importante essa sua fala, né, eu gostei muito que quando você falou fé e política, eu já sabia que você era da linha de Dom Helder, né? Fé e política já veio trazendo logo, né, aquilo que você realmente abraça, né, e que o Dom Helder é um exemplo para nós, uma referência, assim como muitos outros, né, membros da nossa Igreja Católica, tanto nacional como mundial, né? Então, eu fiquei muito, muito contemplado com tudo que você disse, né, e realmente você tem, né, uma luz, uma visão realmente aí, e parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí em Votuporanga, né, e isso a gente tem que disseminar e propagar, e por isso que eu pedi para você, se você puder compartilhar a cartilha, né, para que a gente tem um trabalho aqui também, que a gente está levando isso para dentro do comitê de bacia, a gente não está se preocupando só com a questão de trabalhar a questão do recurso hídrico, da importância, não. Você tem que trabalhar as outras políticas, né, dentro desse, porque você é um instrumento que você tem que utilizar para disseminar, né, muita coisa. Muito obrigado, Adriana, Valéria, desculpa aí a empolgação, a gente se empolga, né, quando a coisa é boa, a gente vai se empolgando e vai querendo falar e falar e falar. Tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado, Francisco Moreno, pelo convite, né? Eu fico muito agradecido e a gente está sempre à disposição para participar e contribuir com aquilo que a gente puder. Senhor Nonato, está mais que perdoado. Só pelas palavras, com certeza já está perdoado. Muito obrigada. É muita bondade sua, Valéria. Imagina, eu agradeço. Então, acho que podemos... Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, nós demos a reunião por encerrada. Alguém quer um comentário bem breve? Ou podemos encerrar? Ô, Valéria, só aproveitando a oportunidade, eu não vou me delongar em relação a isso,
mas depois de alguns anos de incidência política nas audiências públicas que trata de orçamento, uma proposta do coletivo nosso aqui da Diocese, ela foi incluída no plano plurianual e na lei orçamentária anual do município, né? E olha que essa incidência, ela já vem há alguns anos. E aí, na última proposta orçamentária, né, que desse ano, que ela está vigente, em relação à questão da educação, uma proposta que foi feita pelo nosso coletivo, ela foi incluída no orçamento, no PPA, né, na lei do plano plurianual e também na lei orçamentária anual. E aí uma outra questão que eu vou compartilhar também com o grupo é que, se eu não me engano, acho que é a 4ª ou 5ª turma de formação de conselheiros e conselheiras de políticas públicas organizada por esse coletivo vinculado à ação sociotransformadora da Igreja no Brasil. Então, eu vou compartilhar com o Francisco, e eu acho que seria muito interessante se o capítulo pudesse ter uma incidência também em relação a isso, porque, por exemplo, a pauta do meio ambiente, o Conselho do Meio Ambiente, está aí, é um desafio para nós também. Então, é um espaço que nós temos também que acompanhar, né? Então, acho que vale muito a pena disseminar essa oportunidade de participação nessa próxima turma, né, que vai ter de formação, e aí a gente vai compartilhando as informações com vocês, tá bom? Obrigado, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Irmã Claudenice, um beijo no coração, tá? A senhora, as irmãzinhas, são muito importantes, a senhora sabe disso, na história aqui da Diocese nossa de Votuporanga e na caminhada nossa. Um beijo no coração de todo mundo, pessoal. Mais alguém? Podemos encerrar? Todo mundo concorda em encerrarmos? Muito boa noite a todos, bom descanso, que Deus abençoe e nos guarde. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Por nós. José, rogai por nós. Santa Mãe Peregrina, rogai por nós. Rogai por nós. São Francisco de Assis, Santo Antônio, rogai por nós. São Pedro, São Paulo e Santiago. E todas as milícias celestes estejam conosco. Uma grande noite de sono. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Um beijo, paz e bem. Paz e bem. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.